Estamos aqui mais uma aula e hoje a gente vai abordar os cálculos em estequiometria, né? Então, nós temos umas regrinhas que nós temos que seguir. Primeira coisa, ao se deparar com um problema de estequiometria, devemos escrever a equação de reação química. Segundo, balancear essa equação. E em terceiro, estabelecer uma regra de 3 entre os dados e a pergunta do problema. Então, coeficiente é a quantidade de substância em mol. Vejamos, por exemplo, a reação que permite produzir amônia NH3, né? Então, eu tenho 1N2 mais 3H2O forma 2NH3. Então, uma molécula reage com 3 formando 2. Então, olha só, temos que levar em conta que essa uma molécula de NO2 representa a 6,0 vezes 10 a 23 moléculas de N2. H2 também é representado por 6,0 vezes 10 a 23, só que como eu tenho 3, eu tenho que multiplicar este valor por 3. E NH3, a mesma coisa, só que eu vou multiplicar pelo coeficiente que é 2. Então, 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, formando 2 mols de NH3. Então, a quantidade de matéria em mol pode ser expressa em outras grandezas, tais como massa em gramas, volume de gases e ainda o número de moléculas. Então, 1 mol de qualquer substância vai equivaler, em massa, a massa molar dessa substância, em volume, 22,4 litros, se ele estiver na CNTP, e um número de moléculas vai equivaler a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, conhecendo as massas atômicas do nitrogênio, que é 14, e do hidrogênio, que é 1, então vamos ver como é que isso vai ficar. Então, molecular, Uma molécula para 3 moléculas reage com 2 moléculas. 1 mol reage com 3 mols, formando 2 mols. 28 gramas de N2 reage com 6 gramas de H2, formando 34 gramas de NH3. 22,4 litros de N2 vai reagir com 67,2. Aqui o que aconteceu, galera? 22,4 vezes 3, que vai formar 44,8 litros. A mesma coisa, 22,4 vezes 2. O que foi demonstrado para a reação de formação da amônia é válido para qualquer reação química, o que permite prevalecer as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em uma reação. Então, um outro exemplo, calcular o número de mols da amônia produzido na reação de 5 mols de gás nitrogênio, com quantidade suficiente de hidrogênio. Então, aqui está a reação química, verificamos que ela está balanceada, eu tenho 2N2 aqui, eu também tenho 2 aqui, eu tenho 6 hidrogênios, que é 3 vezes 2, 6, e aqui eu também tenho 6, que é 2 vezes 3. Então, a equação que foi fornecida devido ao balanceamento indica a proporção em mols. Então, 1 mol de N2 forma 2 mols de NH3. 5 mols, que é a minha pergunta, de N2, formará quanto? X. Faz uma multiplicação cruzada, 5 vezes 2 dividido por 1, eu tenho 10 mols de NH3. Se eu quiser determinar a massa da amônia, equivalendo 5 mols do gás nitrogênio. Então, 1 mol de N2, forma lá 2 mols. 1 mol de N2 vão formar, 2 vezes 17 gramas. Da onde veio esse 17, professora? Eu somei a massa do nitrogênio mais a massa de hidrogênio vezes 3. E aqui no problema ele também nos forneceu como dado da questão. 5 mols será X, então 5 vezes 2 vezes 17 dividido por 1 vai ser igual a 170 gramas. Para calcular a massa da amônia produzida na reação de 140 gramas de nitrogênio. Então vamos lá, na minha equação eu tenho 28 gramas de N2 reage formando 2 vezes 17 gramas de NH3. 140 gramas de N2 vão formar quanto? X. Multiplicaçãozinha cruzada, 170 gramas de NH3.
Se eu quiser determinar o volume de amônia na CNTP, se é CNTP, gente, 22,4, na reação de 140 gramas de nitrogênio. Então, ó, 28 gramas vai formar 2 vezes 22,4, 140 formará X. Então, é sempre dado da equação e dado do meu problema. Fez a multiplicação cruzada, eu vou obter 224 litros de NH3. Beleza? E se eu tiver que calcular, por exemplo, o rendimento? Na estequiometria simples, gente, a gente leva em conta que 100% dos meus reagentes vão formar produtos. Mas existem algumas equações que o rendimento não é de 100%. E aí, como é que a gente calcula isso? O cálculo do rendimento é uma reação química e é feita a partir da quantidade obtida de produtos e a quantidade teórica que deveria ser obtida. Quando não houver referência ao rendimento de uma reação envolvida, supõe-se que ele tenha sido de 100%. Então, um exemplo. No processo de obtenção de ferro a partir do minério da hematita, que é o Fe2O3, considere a equação química não balanceada. Então, já sabemos que quando formos resolver, vamos ter que balancear essa equação. Utilizando-se 480 gramas do minério e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a quantidade de ferro produzida será de quanto, galera? Então, vamos ver como é que fica? Primeira coisa, equação balanceada, né? Então, os dados, 1 Fe2O3, nós temos 480 gramas, 2 Fe é o meu X com 80% de rendimento, massa molar de Fe2O3, 160 gramas, massa molar de Fe, 56 gramas. Então, ó, 160 gramas de Fe2O3 produzem 112 gramas. 480 vão produzir quanto? X. Então, fazendo esse cálculo, eu vou obter 336 gramas de ferro. Isso, galera, se fosse 100%, eu tenho 80. Então, vai ser meu X. Então, ó, fez a multiplicação cruzada, eu vou obter 268,8 gramas de ferro. Pureza, a gente parte do princípio que nem todas as substâncias são 100% puras. E aí a gente precisa calcular levando em conta que só reage a parte pura da reação. A impureza, a sujeira, não entra na conta. Como é que a gente faz esse cálculo? O cálculo de pureza é feito para determinar a quantidade de impurezas que existem nas substâncias. Exemplo, uma amostra de calcita contém 80% de carbonato de cálcio. Sofre decomposição quando submetida ao aquecimento de acordo com a reação. Reaçãozinha está aqui abaixo, podemos verificar que ela está balanceada. Qual a massa de óxido de cálcio obtidas a partir da queima de 800 gramas de calcita? Vamos ver como é que a gente calcula isso? 100 gramas de calcita, que é a massa molar da calcita, corresponde a 80 gramas de CaCO3, ou 800 gramas vão corresponder a X. Então, ó, 100 vezes X é igual a 800 vezes 80, calculou 160 gramas de CaCO3. Então, vamos lá. Para o restante do cálculo, utiliza-se somente o valor de CaCO3 puro. Então, olha só, 100 gramas produzem 56, 140 gramas vão produzir X. Então, ó, fez a continha, 358,4 gramas de CaCO3. Beleza, galera? Reagente em excesso e reagente limitante. Quando misturarmos dois reagentes que não estão em proporções estequiométricas, um deles será consumido totalmente, sendo denominado reagente limitante. O outro reagente, na qual restará cerca da quantidade sem reagir, será denominada reagente em excesso. Para resolver questões que envolvem reagente limitante em excesso, podemos seguir as seguintes etapas. Letra A. Considere um dos reagentes como limitante e determine quanto produto seria formado. B. Repita o procedimento para o outro reagente. C. A menor quantidade de produto encontrada corresponde ao reagente limitante e indica a quantidade
de produto formada. Então, um exemplo. Foram misturados 40 gramas de H2 com 40 gramas de O2 com a finalidade de produzir água. Segunda equação. Determine o reagente limitante, a massa do produto formado e a massa do reagente em excesso. Então, vamos primeiro descobrir o reagente limitante, né? Então, olha só. 2, balanceamento, né? H2, 1O2, 2H2O. Então, olha só. 2 vezes 2 gramas de H2 formam 2 vezes 18 gramas de H2O. 40 gramas seria o X. Então, primeiro eu determinei H2 como sendo reagente limitante. Eu tenho 360 gramas de H2O. Agora, vamos usar o O2 como limitante. Então, ó, 32 gramas formam 2 vezes 18 gramas de H2O. 40 gramas vão formar X. Multiplicação cruzada, 45 gramas de H2O. Lembra? Reagente limitante é aquele que você vai ter o menor produto formado. Então, como o O2 formou um menor produto em relação a H2, meu O2 é meu reagente limitante. Já matamos a letra A. Agora, vamos calcular a massa de H2 que será consumida e o que restou no excesso. Então, olha só. 2 vezes 2 vai reagir com 32 gramas de O2, forma 2 vezes 18 gramas de H2O. X dele vezes 40, né, que é o que eu disse que eu utilizei, formaria 45 gramas de H2O2. Então, fazendo a continha, eu tenho 5 gramas de H2. Então, com a massa total de H2 era 40 e só 5 reagiram, então, olha só, 35 gramas de H2 ficou em excesso. Então, já matamos a letra A, que o reagente limitante é o O2. A massa da água formada seria 45 gramas e a massa de H2 em excesso é 35 gramas. Beleza? Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.